Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa próxima aula então, que é a aula 3, que é sobre a escolha profissional, né? Pessoal, como a gente falou em outros momentos, a gente não sabe quem que está assistindo esse vídeo, se é uma pessoa que de repente já tem experiência com escolha profissional, muitos psicólogos e psicólogas, né, têm essa experiência, se são pessoas que nunca tiveram contato com a questão da escolha profissional. Então a gente vai tentar falar, trazer bastante informação para vocês, bastante definição, que ajude realmente com relação à compreensão dessa escolha. Trabalhar a escolha profissional não é fácil, tá, pessoal? Como a gente comentou em outros vídeos, tenho mais de 10 anos aí de experiência trabalhando com escolhas profissionais de adolescentes, reescolhas de jovens adultos e adultos, e é um tema que ele não é tão simples, porque quando uma pessoa está trabalhando o que ela quer fazer profissionalmente, ela indiretamente está escolhendo quem ela quer ser, né? Que estilo de vida ela quer, o que ela quer alcançar. Muitas vezes os critérios para a própria escolha ficam muito se a pessoa gosta ou não gosta de algo, se gosta ou não gosta do curso. São critérios assim que muitas vezes são até um pouco superficiais na hora de escolher. Não é que quem escolheu está errado usando esses critérios, mas considerando os efeitos, o impacto da escolha profissional, é importante fazer uma escolha bem consistente, né? E a gente vai ver nessa aula de agora definições sobre o que é escolher a profissão e também como trabalhar isso, que é bem importante, né? Então assim, né, pessoal? De certa forma a gente vai adotar uma definição da Dulce Helena Pena Soares, né, que é uma referência em orientação profissional. A gente recomenda muito aí para quem tiver interesse em aprofundar conteúdo, ler os livros dela. Ela tem muito artigo científico também. E aí ela traz essa definição que eu gosto muito para a gente entender a escolha profissional nesse momento com os adolescentes. Escolher é decidir entre uma série de opções qual é aquela que parece a melhor opção ou a mais apropriada para o momento, né? Por quê, né, pessoal? Porque, de certa forma, as escolhas profissionais que a gente faz ao longo da vida, elas não são feitas só na adolescência, né? Na adolescência é feita uma escolha profissional, costuma ser chamado de a escolha profissional, né? Mas é uma definição bastante incompleta, né? Até um pouco inadequada. Por quê? Porque como a gente falou em outro vídeo, você que está assistindo agora essa aula, faz escolhas profissionais ainda hoje, né? Você opta por caminhos profissionais, abre mão de alguma coisa às vezes na hora de escolher. Então falar de escolha profissional como se fosse uma única só escolha não é muito adequado. No fundo a gente faz escolhas profissionais no plural. E os adolescentes naquele momento vão ter que fazer uma escolha, né? Que vai ser a melhor opção ou a mais apropriada para aquele momento, né? E aí assim, né, pessoal, a escolha profissional é um processo que vai exigir que a pessoa adquira, analise e integre conhecimentos, desenvolva atitudes e também habilidades mentais com o intuito de aprender a decidir e fazer escolhas de maneira autônoma e consistente. Como a gente disse antes também, a escolha profissional não define apenas o que a pessoa quer fazer, ela é principalmente uma escolha sobre quem a pessoa quer ser, e é por isso que ela é tão importante quando se trata de projeto de vida, né? Então assim, né, pessoal, a escolha profissional é uma decisão diferente de outras decisões mais simples do cotidiano, já que as escolhas profissionais envolvem uma série de custos financeiros, emocionais, de tempo, e a gente tem que levar em consideração que esses adolescentes que vão escolher, eles têm muitas vezes, né, na sua maioria, têm um baixo nível de informação sobre eles mesmos, sobre o mundo da educação e do trabalho, um alto nível de incerteza e também tem pouca ou até mesmo nenhuma experiência no mundo do trabalho. E a gente sabe que uma coisa importante para satisfação futura não é só fazer a graduação, é trabalhar, contribuir, se satisfazer com o que faz, gostar dentro do possível daquilo que faz, ter um retorno financeiro satisfatório. Então tudo isso vai respingar a partir das escolhas profissionais também no próprio projeto de vida, né? Então, nessa fase de incertezas e descobertas, o adolescente é requisitado a realizar uma escolha, que é a escolha profissional, como sendo uma expressão da importância e inserção dele na sociedade. Então, de certa forma, nessa fase da adolescência, especialmente no ensino médio, a família, os amigos, os professores, a escola, os professores de projeto de vida, todo mundo vai estar meio que esperando uma definição com relação à carreira desse estudante, que é simbolizada de certa forma na escolha profissional, a escolha por um curso de graduação, muitas vezes, né? Então assim, muitas vezes esse adolescente que vai escolher, e é uma escolha que é encarada como uma escolha definitiva, uma escolha que não pode ter erro, né? Ele desconhece muitas vezes a si mesmo, né? Em termos de gostos, interesses, habilidades, valores, né? Quem ele é de verdade nas suas contradições. Ele também muitas vezes não reconhece
desconhece, melhor dizendo, o significado e a realidade de cada profissão, assim como desconhece características dos cursos universitários, a matriz curricular, por exemplo, dos cursos e do próprio mercado de trabalho que está em constante desenvolvimento. Então, por exemplo, há 20 anos atrás, seria muito difícil que um profissional gravasse um curso e disponibilizasse como a gente está fazendo agora. Você que adquiriu o curso está podendo ter acesso a esse conhecimento, a essa capacitação, justamente porque o mundo do trabalho muda bastante a cada momento, né? Então eles têm que ser preparados também para esse mundo do trabalho que vai estar sendo modificado a cada momento. E aí, além de todos esses fatores, o adolescente ainda se vê, em muitos casos, pressionado pela família, pela sociedade, a decidir por uma profissão, uma carreira que poderá exercer por toda a vida, estando ele preparado ou não para realizar essa escolha. Fica meio pesado, né, pessoal? Por isso que a gente já trouxe de início aquela definição de que a escolha profissional deles vai ser a melhor escolha possível para esse momento ou a mais apropriada, né? Não precisa necessariamente ser uma escolha definitiva, né? O que a gente nota assim, né, ao longo desses 10 anos em atender adolescentes, que muitas vezes leva eles a buscar ajuda, inclusive de psicólogos, para trabalhar a escolha profissional. Geralmente tem uma frequência muito alta aí de adolescentes que têm falta de informação sobre si mesmo e sobre os cursos e profissões. Eles costumam ter muito medo de se arrepender da escolha. Quem for trabalhar ou atendendo adolescentes como psicólogos e psicólogas ou como professores de projeto de vida, vocês vão notar que eles vão trazer muito essa fala, um medo de se arrepender da escolha, né? Eles também têm muita insegurança em relação à opinião dos pares, né, dos amigos, da família, né, em relação à escolha. Eles muitas vezes vão ter as expectativas dos pais para administrar, para que seja feita determinada escolha, e acabam trazendo, né, relatando ter muita ansiedade e insegurança para fazer escolhas de modo geral. Que a gente notou ao longo do tempo, né, pessoal, que é muito comum que os adolescentes que desde criança foram responsabilizados a fazer escolhas, eles têm um pouquinho menos de insegurança e ansiedade na hora de escolher. Eles podem procurar o trabalho de orientação profissional, podem se dedicar na disciplina de projeto de vida, mas eles relatam menos insegurança, menos ansiedade em relação à escolha. Então, uma dica que a gente daria, costuma dar para os pais de maneira geral, é que se pudesse ser trabalhado a questão da responsabilização por escolhas importantes, se possível, desde a infância, na adolescência eles sofreriam muito menos na hora de escolher uma profissão, né? E aí, assim, é preciso considerar também o contexto em que esses jovens estão inseridos atualmente, né, pessoal? Eles estão num mundo onde a fluidez é constante, a dinamicidade, o amplo acesso a informações estão presentes a todo momento, são tantos meios de comunicação, é tanta informação, é tudo tão acessível que o ato de refletir, de planejar, de pensar sobre uma carreira, de pensar sobre o futuro, acaba sendo muitas vezes distante do cotidiano dos adolescentes, e eu diria que nem só dos adolescentes, né? Não sei como é que foi para vocês ao ouvir essas frases, mas será que sobra muito tempo? A gente está tão acostumado assim a parar para refletir, planejar, pensar sobre a nossa carreira, o nosso futuro, né? E está tão distante do cotidiano dos adolescentes que muitas vezes eles se encontram desinformados, sem engajamento e com dificuldade para refletir e pensar sobre o futuro, os valores e interesses. E aí que entra a importância da disciplina de projeto de vida e desse trabalho que a gente vai propor, que vai incluir também a escolha profissional, para ajudá-los nesse processo, né? Vai ter um momento aí, possivelmente da semana, em que eles vão poder planejar essas etapas. Isso é muito saudável, é muito bacana, né? Então, pessoal, carreira, quando a gente fala, a gente está falando aí de uma série de papéis que a pessoa desempenha ao longo da vida, né? Mas ela tem um lado que é uma construção subjetiva, que é como a pessoa percebe a sua carreira, e ao mesmo tempo ela tem, né, aspectos objetivos, que são os cargos que ocupou, as conquistas que teve ao longo da carreira, né? E a carreira, né, é importante pensar que a partir do século XXI principalmente, mas não só, a gente já nota mudanças significativas da carreira. Ela deixou de ser apenas pertencente a uma organização, ela pertence realmente ao indivíduo e é da sua responsabilidade, né? A gente sabe que não está mais bastando, né, pessoal, ter só um emprego, não está mais bastando procurar um trabalho pelo qual se dedicar, é importante inovar, é importante estar estudando a todo momento, estar trazendo coisas novas para a sua prática profissional, porque o mercado está muito concorrido, são muitas pessoas disputando o mesmo espaço, então tudo que a gente consegue trazer de diferente acaba sendo relevante, né, e contribuir aí com a nossa carreira e também para a nossa vida, né? E aí, assim, embora haja mudanças nas concepções de carreira na atualidade,
há um modelo comum a todos os modelos de carreira, né, que surgem, que é justamente todos terem que lidar com mudanças constantes. Por exemplo, né, como é que foi para você lidar com a sua carreira durante a pandemia? Teve alguma mudança? Por exemplo, eu sou psicólogo, já tenho há muitos anos online, mas eu notei que durante a pandemia aumentou muito a demanda para atendimentos online. Eu também era professor universitário na época, ali em 2020, 2021, e tive que administrar, né, para aprender a dar aula online. Ter que trabalhar com o pessoal online, fazer atividades online, né? Então, eu dei o exemplo da pandemia, mas poderiam ser outros, né? O tempo todo a gente está sofrendo adaptações, mudanças constantes, e nós temos que nos adaptar a isso, né, pessoal? E aí o desafio na atualidade, quando lidamos com escolhas profissionais de adolescentes, é ter que lidar com uma posição que contemple tanto a mudança, né, esse movimento que está tendo de modo geral no mundo do trabalho, como também a permanência, a essência da realidade, porque, como diz, né, o autor, né, Marcelo Afonso Ribeiro, a mudança sem permanência não eterniza nada e a permanência sem mudança impede o desenvolvimento. O que quer dizer, né, pessoal? A gente vive um momento, uma época em que está havendo mudanças constantes, a gente tem que se adaptar a elas, mas tem que ficar alguma essência, né? Por exemplo, a nossa essência pode ser a nossa identidade, quem nós somos, que a gente vai carregar ao longo da vida e no futuro vai reencontrar esse quem nós somos e vamos ter uma noção de permanência. Da mesma forma, também é importante trabalhar digamos assim, não ficar estagnado sempre no mesmo lugar, né? O mundo requer essas mudanças, né? A vida requer mudanças, então tá sempre da mesma forma é um pouco perigoso, né, pessoal? Até em termos de saúde mental. E aí, as escolhas profissionais dos adolescentes, elas não vão precisar ser imutáveis, eternas, porque viver é ter de lidar com situações imprevisíveis. E as próprias pessoas vão mudando ao longo do tempo em termos de identidade, gostos, interesses, habilidades, conhecimentos, necessidades e até valores. Eu costumo dar um exemplo aos adolescentes que é o seguinte, né, pessoal? A gente muda tanto que se parar para pensar, as séries, as músicas ou até alguns hábitos que se tinha há 5 anos atrás não são os mesmos de agora, né? Então, sabendo que isso acaba acontecendo, fica mais fácil aceitar que o tempo todo nós vamos ter mudanças, né? E os estudos na área de orientação profissional e de carreira, que iniciaram lá, na verdade, a própria área já inicia lá no começo do século XX, né? E é muito forte essa área de estudos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, costumam apontar que trabalhos voltados para a facilitação da escolha profissional trazem maior satisfação com o trabalho e com a vida, menor evasão universitária, maior engajamento com a carreira escolhida e menor insatisfação com o caminho escolhido em termos de projeto de vida. Por isso é tão importante trabalhar a escolha profissional, né, pessoal? A pessoa tende a ser mais realizada na medida em que ela tem uma escolha profissional, em que ela possa se engajar com aquela escolha, que tem um significado e um sentido para ela, né? E aí, assim, um trabalho que auxilia na escolha profissional de um adolescente também é um trabalho preventivo em termos de projeto de vida, pois o adolescente é estimulado a conhecer mais sobre a sua personalidade, os seus interesses, as suas habilidades e aptidões, como também na sua busca de informações de carreira, como os cursos técnicos de graduação, e assim ele vai ser capacitado para fazer escolhas profissionais de maneira consistente e autônoma, tanto no presente como no futuro. O que isso quer dizer, né, pessoal? A gente vai trabalhar, por exemplo, em sala de aula, uma série de atividades, vamos trabalhar a identidade dos adolescentes, os gostos, interesses, habilidades, valores, vamos trabalhar e ensinar eles como pesquisar informações, onde pesquisar informações, ele vai aprender a fazer essas pesquisas, vai ter bastante conhecimento sobre ele mesmo, e vai aprender a planejar o futuro e estabelecer critérios para a escolha. Se daqui a 5 ou 10 anos ele tiver que fazer uma nova escolha profissional, a tendência é que ele não precise necessariamente procurar um profissional para fazer isso, ou passar por uma disciplina de ensino médio inteira de novo. Vai ser construída essa base para ele poder fazer escolhas. Isso é bem importante também, pensando no futuro, né? E aí, pessoal, tanto o projeto de vida como também a escolha profissional devem ser trabalhados a partir de diálogo e reflexão. Não somos nós quem temos que dizer o que eles têm que fazer da vida deles, não somos nós, professores ou psicólogos, que temos que dizer o que eles devem fazer para se realizar. Eles vão ter que escolher esse caminho e se responsabilizar por ele. Por isso que é tão importante ter muito diálogo e reflexão e entendermos que os adolescentes são seres humanos autônomos, livres,
totalmente capazes de se responsabilizar pelas suas escolhas profissionais de vida. Alguns são um pouco mais maduros, a gente sabe que a maturidade não tem a ver com a idade, e sim com a capacidade de se responsabilizar, né, pela própria vida, de adquirir responsabilidades. E a gente sabe que muitos talvez não sejam tão maduros ainda para fazer essas escolhas, mas é nosso papel ajudar eles, estimular eles a desenvolver essa maturidade por meio de diálogo e reflexão. E aí, pessoal, algumas temáticas que são tradicionalmente trabalhadas em orientação profissional com adolescentes vão auxiliar na construção do seu projeto de vida, já que os elementos centrais para trabalhar a escolha profissional costumam ser autoconhecimento, informações e reflexões sobre o mundo do trabalho e da educação e a preparação para a tomada de decisão, planejamento do futuro, né? Então, se tem alguém que está assistindo o vídeo, é psicólogo ou trabalha com orientação profissional, conhece bem esses elementos, esses eixos centrais aí para a escolha, né? E como a gente viu na aula 1 sobre o projeto de vida no novo ensino médio, a partir da BNCC, te vê que é bem coerente, né, trabalhar a escolha profissional com a forma como está organizada a disciplina de projeto de vida. Então, ao trabalhar essas temáticas com os adolescentes, os profissionais, professores, por exemplo, vão estar facilitando as escolhas profissionais dos adolescentes, assim como ajudarão na construção de uma reflexão sobre o presente e futuro e sobre os seus projetos de vida, né? Aqui a gente tem, pessoal, um conteúdo que a gente também trouxe na aula 0, imagino que vocês tenham visto para chegar até aqui, né, que fala sobre o formato do curso. Então a gente tem aqui temas importantes do processo de escolha: autoconhecimento, informação e reflexão, preparação para a tomada de decisão e planejamento e implementação da escolha. Vocês vão ter isso depois. A partir da aula 9, vocês vão ter a descrição de tudo isso, de como trabalhar no ensino médio por bimestre. Quais temas em cada bimestre e que técnicas utilizar, atividades que a gente recomenda. Você vai ter a liberdade de modificar, de fazer do seu jeito, mas nós vamos dar pronto cada bimestre, cada conteúdo que vai ser trabalhado a partir dessa lógica, tá, pessoal? E está dividido dessa maneira, então, o projeto de vida e a escolha profissional ao longo do ensino médio na nossa perspectiva, né, de como deveria ser trabalhado. Então, primeiro ano, a ênfase em autoconhecimento. No segundo ano, a ênfase em informações e reflexões sobre o mundo da educação e do trabalho. E por último, né, a implementação da escolha, estabelecimento de critérios e o planejamento do futuro. Isso, quem trabalha com escolha profissional sabe que são passos necessários para facilitar a escolha, e a gente vai procurar aqui no curso, né, trazer para vocês como trabalhar isso ao longo de todo o ensino médio a cada bimestre. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Tudo bem até aí? Muita informação, muita teoria? Mas é necessário, né, pessoal? E da mesma forma que a gente fez nas outras aulas, vamos estar disponibilizando alguns materiais para aprofundamento de quem tiver interesse, e a gente espera que tenha sido proveitosa essa aula, tá certo? Gente, valeu, obrigado pela atenção e até a próxima aula.